Atos capítulo 6. Atos 6. Deixe-me colocar essas chaves aqui. Atos 6. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicamor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Todos comigo, 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Oremos ao Senhor uma vez mais, irmãos, lembrando-nos de colocar nosso celular aí no modo avião, para que nada nos atrapalhe de ouvir a mensagem do Senhor Jesus. Bendito Pai Celestial, nós contamos somente com Tua graça e com Tua bondade nessa noite. Senhor, nós não somos nada diante do Teu amor, nem da Tua compaixão. Nós somos pó, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos limitados. Pai, sabemos que se Tu de fato nos tratasses conforme os nossos pecados merecem, nós jamais teríamos os olhos abertos para ver o Senhor Jesus e entender a Tua verdade. Mas porque Tu és Deus de graça, de bondade e misericórdia, Pai, resplandece a Tua glória na face de Cristo uma vez mais nesta noite, para que ao olhar para as Escrituras, nós tenhamos a percepção e o entendimento de como o Senhor quer que a Tua igreja funcione, para que o nome de Cristo seja exaltado, para que a pregação da palavra seja priorizada, para que o rebanho seja abençoado, ó Deus, para que a cidade seja transformada. Senhor, enche-nos do Espírito Santo enquanto ouvimos a Tua mensagem. Fala aos nossos corações, abençoa a nossa vida e que, ó Deus, ó Pai, essa mensagem seja marcante para a vida de cada um de nós e também para estabelecer os parâmetros para que nós, como Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, continuemos a crescer abençoando os de dentro e abençoando os de fora. Nós oramos pedindo a Tua bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Santos irmãos e irmãs, na cidade de Brasília, onde pastoreava, havia um pastor pelo qual eu tinha um carinho muito grande, mas havia algo que eu não concordava com ele. Ele dizia o seguinte, que ele não queria ser pastor de uma igreja com mais do que 200 membros. Parece até muito piedoso o discurso, porque ele dizia o seguinte: porque eu não consigo saber o nome de um número maior do que 200 ovelhas, então eu preciso ser pastor de 200 membros, e as ovelhas deles que queriam ser paparicadas gostavam muito, mas o grande problema com essa posição é que eu não vejo base bíblica para ela em lugar algum. Quando a Bíblia diz que nós devemos ter só 200 membros, e quando a Bíblia diz que a comodidade do pastor para ter só 200 membros é o ideal para a igreja de Cristo Jesus, é uma bela opinião e traz uma aparente demonstração de sabedoria, mas não a base bíblica para que afirmemos isso, porque o Senhor Jesus quer que a sua igreja cresça e quer que os seus eleitos sejam salvos. E aqui, amados irmãos, nesse texto, a igreja cresce, e há então nesse capítulo 6, grandes desafios quando a igreja cresce. Eu quero pregar para vocês nessa noite sobre os desafios do crescimento. Os desafios do crescimento. Nossa igreja está crescendo.
e nós já estamos enfrentando alguns desafios. E se nós queremos ser vitoriosos neles, nós precisamos aprender na palavra de Deus a como enfrentar os desafios do crescimento, os desafios do crescimento da igreja de Jesus. O tema do sermão, os desafios do crescimento. Primeiro desafio do crescimento que o texto nos apresenta é o desafio da adequação. O primeiro desafio do crescimento que a igreja de Cristo Jesus enfrenta é o desafio da adequação. Nós vamos ler todos juntos, irmãos, o versículo de número 1. Vamos ler? 1, 2, 3. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Primeiro desafio do crescimento da igreja é o desafio da adequação. O texto diz que naqueles dias multiplicou-se o número dos discípulos. O crescimento da igreja foi exponencial, do jeitinho que a gente quer. Só que a gente não imagina que quando a igreja cresce, há problemas que vão acontecer que nós não esperávamos. E nós também vamos ter que abrir mão de muita coisa para atender quem está chegando. E na igreja de Jerusalém não foi diferente. O nosso texto diz que multiplicou-se o número dos discípulos. E com essa multiplicação, houve murmuração das viúvas dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Irmãos, a igreja de Cristo Jesus, desde o seu início, foi um lugar onde o amor era demonstrado na prática. E você fica pensando que essas viúvas helenistas eram mulheres da Grécia? Não eram, irmãos. Já nos primórdios da igreja cristã, as viúvas eram ajudadas. E aqui há viúvas dos judeus, que eram nascidos no mundo grego, e dos judeus nascidos em Jerusalém e em Judá. Então as viúvas dos helenistas são as viúvas dos judeus que tinham ascendência grega. Eles eram judeus, mas tinham nascido talvez na Grécia, em Corinto, ou em Roma, ou em qualquer outro lugar do planeta. E as viúvas dos hebreus eram viúvas de judeus nascidos em Jerusalém e em Israel. E o que aconteceu é que naqueles dias, os apóstolos, no meio da empolgação do avivamento, além de pregarem, eles distribuíam a cesta básica das viúvas, contextualizando para o nosso tempo. Elas precisavam de comida, precisavam de apoio, e eles não davam abasto, amados irmãos, porque agora a igreja já tem mais de 5.000 membros. E aí, logicamente, um problema tinha que acontecer. Eles focaram nas viúvas dos hebreus. Não sabemos por quê. Talvez eles as conhecessem mais, talvez elas já fossem ali natural de Jerusalém e eles tinham contato com elas, mas a grande verdade é que aconteceu uma murmuração. Porque as viúvas dos judeus nascidos em Jerusalém são mais importantes que as outras, por acaso? Murmuração. Então a igreja enfrenta problemas, até a igreja que passa pelo avivamento enfrenta problemas. E então o grande desafio dos apóstolos foi se adequar a esse problema da distribuição diária para poder satisfazer as necessidades de todas as pessoas. E, irmãos, quando a igreja cresce é inevitável, nós precisamos nos adequar. Lá em Brasília, irmãos, quando pastoreamos a igreja do Guará 2 e o Senhor deu um grande crescimento àquela igreja, houve um momento em que não cabia mais gente na igreja. Lógico que nós não faremos aqui porque esse templo é histórico, nós teremos que arrumar um outro lugar maior. Mas lá era um templo de mais ou menos 40 anos. Então, nós não tínhamos lugar, a igreja não tinha como adquirir terreno. E Deus colocou no nosso coração jogar o templo no chão. E foi feito um projeto, amados irmãos, e foi preparado, e o conselho orou durante 6 meses antes de tomar a decisão. Depois que o conselho tomou a decisão, todos unidos, nós fomos para a Assembleia aprovou a derrubada do templo, todo mundo conosco, mas quando nós jogamos o templo no chão, irmãos, eu aprendi o que significa murmuração. Meu pai tinha colocado a pedra naquele lugar, minha avó trouxe a comida para os pedreiros que colocaram a pedra naquele lugar. Como é que o Senhor derruba o templo, o lugar no qual a gente adorava? E de repente, então, irmãos, para dar mais emoção à questão, a mulher da administração do Guará, que nos autorizou a derrubar, deu o alvará para derrubar, mas não deu para construir. E passava 1 mês, passava 2, passava 3, passaram 10. Pastor, o Senhor derrubou a igreja e agora nós não temos igreja e não tem para onde construir. E eu falei, irmãos, nós vamos orar. E 7 horas da manhã o povo orava e se reunia para buscar a Deus. Depois de 11 meses
veio o alvará de construção. A igreja tinha recursos, tocou a obra até o acabamento. Depois a igreja presbiteriana emprestou dinheiro e nós terminamos a obra. Depois que a igreja foi inaugurada, o presbítero Cleverson esteve lá. Pastor Camargo pastoreou lá. Então você viu uma grande igreja, bonita, moderna, com bancos confortáveis, um lugar agradável de se estar, com um som abençoado. E de repente, quando todo mundo entrou, ninguém mais reclamou de ter derrubado o templo velho. Ninguém mais, todo mundo, mas que coisa maravilhosa, que bom que a gente está aqui, graças a Deus, que visão boa. Mas no primeiro momento ninguém enxergava nada. O primeiro momento foi a murmuração. Quando a igreja cresce, ela tem que se adequar, irmãos. Não tem jeito. As coisas não vão continuar do mesmo jeito em que elas estavam. De repente você sabia fazer algo e só você sabia fazer aquele algo, mas agora Deus levantou 5, 4, 5, 6, 10 pessoas que fazem o mesmo algo, e agora você com grande alegria vai dividir o trabalho para a glória e honra do nome de Jesus. O Senhor está no controle de tudo. Nós temos que nos adequar. É igual uma família. Quando, amados irmãos, nós estávamos lá em Santiago, eu me lembro muito bem, nós morávamos em La Plaza de los Dominicos. Eu não sei quem já foi a Santiago aqui, levante sua mão, só para eu ver quem foi a Santiago. Belíssima cidade. O Pueblito de los Dominicos é um dos lugares turísticos. La Plaza de los Dominicos é uma praça linda em Santiago do Chile, e nosso apartamento ficava de frente para a praça. Apartamento pequeno, 3 quartos, 2 banheiros, mas era bem pequenininho, e eu e Cleusa ficávamos aconchegados ali. Mas quando ela ficou grávida do Davi, nós sentimos que precisávamos de ir para um lugar maior. E foi a correria para alugar um apartamento maior, para ter um quarto mais cômodo, para ter melhor condição. E para a glória de Deus o filho chegou, mas nós tivemos que nos adequar. Então toda vez que a gente cresce, a gente precisa se adequar. Então crescer é uma bênção, mas preste atenção, crescer vai tirar você do seu lugar comum, crescer vai tirar você da sua comodidade, crescer vai fazer com que você se consagre mais, crescer vai te desafiar a orar mais, crescer vai te desafiar a dar exemplo, dar testemunho, a ser uma bênção, a abraçar com carinho quem está chegando. Crescer vai fazer com que você abra a mão para abençoar a vida de outros, para a glória e honra do nome de Jesus. Crescer é uma bênção, mas quando nós crescemos, nós temos que nos adequar. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs, a nos adequarmos nesse tempo de crescimento que o Senhor vai nos dar, em nome de Jesus, amém? Que você não esperneie muito, que você reconheça que Deus está no controle de tudo, que Ele é bom, e que tudo que Ele fará vai ser o melhor. É lógico que sair da comodidade é difícil. Quando a gente está na zona de conforto é algo muito bom, é algo tranquilo, mas se Deus está movendo você da zona de conforto, é porque Ele quer que você cresça, que você seja uma bênção, que você faça toda a diferença, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a nos adequarmos à sua vontade e à bênção do crescimento, em nome de Jesus, amém. Mas em segundo lugar, o texto nos apresenta um outro desafio do crescimento, e além do desafio da adequação, o texto nos apresenta o desafio da prioridade. O outro desafio do crescimento é o desafio da prioridade, versículos 2, versículo 4, eu vou ler o 2 da igreja, o 4. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Vocês o 4. Jesus chamou os discípulos para quê, irmãos? Ide por todo mundo e servir as mesas de todas as criaturas. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, deixando a cesta básica na porta de cada um na hora certa, para agradar todo mundo. Foi isso que Jesus chamou eles para fazer? Estou certo ou estou errado? Talvez foi, né? Não, não foi. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai. O chamado deles é pregar. Ide por todo mundo e faça discípulos, ensinando, batizando, ensinando e recebendo. Então, a prioridade dos ministros da palavra de Deus, irmão,
por mais que nós amemos o rebanho, tem que ser a pregação da palavra de Deus, porque quando a prioridade do ministro deixa de ser a palavra de Deus, ele pode até ser querido pelo rebanho, ele pode até paparicar você, você pode se sentir amado, mas se ele não alimenta você, ele é infiel a Deus, porque ele não está cooperando com o seu crescimento espiritual, ele não está te dando alimento sólido para que você cresça, ele não está te dando o alimento que você precisa para ser uma bênção. Ele pode até te agradar, mas talvez desagrade a Deus. E a Bíblia, os apóstolos dizem, não é certo que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. A prioridade dos pregadores da palavra, irmãos, tem que ser a palavra de Deus, porque o que você mais precisa, minha querida ovelha, é ouvir a palavra de Deus, que vai abençoar a sua vida, que vai encher a sua alma, que vai transformar o seu coração, que vai moldar você à imagem de Jesus, que fará de você uma pessoa cheia do Espírito Santo, que vai te capacitar para exercer seus dons e talentos, para que você seja um instrumento de transformação no mundo. É por isso que quem tem a cargo a pregação na igreja tem que dar para você não o que você quer, tem que dar para você o que você precisa. E aí então os apóstolos são muito objetivos, eles dizem, quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Se você perguntar na igreja presbiteriana qual é a prioridade do pastor, todo bom presbiteriano vai dizer, pregar a palavra. Mas Deus é tão sábio, e Ele zela tanto pela palavra dEle, que Ele diz que aqueles que ministram a palavra para nós, antes mesmo de priorizar a palavra, eles têm que priorizar a oração. Diz aqui o texto, olha, e quanto a nós nos consagraremos à oração, a oração vem primeiro. Porque alguém só pode pregar a palavra de Deus como ela deve ser pregada, quando essa pessoa está humilhada e quebrantada e ajoelhada, buscando a unção de Deus, a bênção de Deus e a humilhação na presença de Deus, para que a pregação esquente o seu coração, abençoe a sua alma e transforme a sua vida. Se as coisas da igreja têm que estar no seu devido lugar, irmão, quem prega a palavra tem que ter como prioridade a pregação da palavra. Na igreja presbiteriana, a pregação da palavra, em primeiro lugar, é a responsabilidade do pastor titular da igreja. Depois do pastor auxiliar, seminaristas, presbíteros, todos os que pregam. Mas é muito importante que quando a igreja cresça, as coisas estejam no seu devido lugar. A pregação, irmãos, é tremendamente importante. Há muita coisa importante na igreja, mas o ministro do Evangelho tem que se dedicar à oração e à pregação. Sabe por quê? Porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Você entra aqui desanimado e você ouve a palavra e Deus te enche de fé e te reanima para uma nova semana na presença de Cristo Jesus. Então eu não posso ser frívolo no preparo da mensagem, não pode ser coisa de somenos. Eu não posso chegar aqui e abrir o texto, vamos falar algo que motive seu coração, não pode ser assim. Tem que ter um estudo sério do texto, tem que ter oração, tem que ter preparo, tem que ter dedicação, tem que ter unção e enchimento do Espírito Santo, para que essa mensagem que você ouve transforme a sua vida e abençoe a vida de quem chegar aqui, e esse rebanho seja alimentado e feliz, frutifique para a glória e honra do nome de Jesus. Os apóstolos nos ensinam, a mim, a você e a igreja de todos os tempos, que quando a igreja cresce, prioridades têm que ser mantidas, amados irmãos e irmãs, e o que nós mais precisamos é a palavra de Deus. Por isso nossos pastores têm que ser separados para orar, para estudar, para compartilhar, para pregar o máximo que puder, para que mais pessoas venham a Cristo Jesus por meio da pregação da palavra. E isso é algo que nós devemos, irmãos, à reforma protestante. A reforma protestante colocou o ministro no seu devido lugar. Antes disso, amados irmãos, os ministros achavam que a sua missão no culto era só a Eucaristia, e depois eles ficavam só fazendo confissões de pessoas. Mas a reforma protestante traz de volta a palavra ao centro do culto, Cristo Jesus ao centro de todas as coisas, e a primazia do ministro do Evangelho é pregar a palavra. E tal nos impacta o testemunho de João Calvino, que chega ali na cidade de Genebra, por chamado de farel, sendo usado por Deus. Calvino assume o púlpito da igreja de Saint-Pierre, a maior igreja daquela cidade.
Ele e Farel são expulsos da cidade, porque eles não querem dar Santa Ceia para quem não é convertido. E ele sai dali no ano de 1538. Mas no ano de 1540, Genebra começa a convidar. Calvino não quer voltar, saiu dali muito chateado. Mas Deus usou seus amigos, usou a providência, e no ano de 1541, Calvino volta àquela igreja. E no culto da manhã, o mesmo culto que nós temos aqui, 3 anos depois, ele abre a Bíblia e continua a fazer o que eu estou fazendo com você aqui. No versículo seguinte, ele continua a exposição bíblica que ele tinha começado 3 anos antes, mostrando que a igreja de Cristo Jesus se sustenta pela palavra de Cristo Jesus. Irmãos, eu louvo a Deus pela visão do Conselho da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Quando eu estive aqui, o conselho que ora me recebeu, ouviu deste pastor que eu gostaria muito de priorizar a palavra. E o conselho atual da igreja tem me dado a bênção de priorizar a palavra. Tem me dado a bênção de pregar a palavra. Tem me dado a bênção de ser instrumento. O ano passado nós nos moemos à frente do trabalho desta igreja. O conselho nos deixou trazer o reverendo Camargo, que já tem nos ajudado tanto. O Senhor multiplicou o número dos seminaristas, não é verdade? Agora nós temos seminaristas membros, já são 5, e mais outros que estão frequentando a igreja, tem mais seminarista, e a igreja está firme no trabalho para que nós possamos priorizar a palavra de Deus. Irmão, eu quero fazer cada dia mais o compromisso de ser um pastor que ora por você, que estuda por você, para que você chegue aqui e saia daqui refestelado com a palavra de Deus, alimentado, para que você tenha alegria de convidar seus amigos, seus irmãos, seus colegas e diga: vamos à nossa igreja, para que você conheça o Senhor Jesus e seja alimentado pela palavra de Deus. E por isso, irmãos, eu conto com a oração e com o apoio dos irmãos, para que tanto aqui na igreja, como nas funções fora, à frente da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, nós possamos pregar a palavra para exaltar a Cristo, para ver a conversão dos eleitos, para ver a edificação do rebanho, para ver a transformação das pessoas e a mudança da cidade, do estado, do Brasil e do mundo, em nome de Jesus, amém. Preciso que vocês orem por mim, amém, meus irmãos, pelo pastor também e por toda a equipe pastoral. Segundo desafio do crescimento, o desafio da prioridade. Aqui na Unida nós queremos obedecer à Bíblia, queremos priorizar a pregação da palavra. Terceiro desafio do crescimento da igreja. Primeiro, adequação. Segundo, prioridade. Terceiro desafio, delegação. Terceiro desafio do crescimento da igreja, o desafio da delegação. Vamos ler aqui, irmãos, versículo de número 3, versículos 5 e 6. No versículo 2, eles disseram que não abandonariam a palavra para servir à mesa, manteriam a prioridade. Então nós vamos ler o 3, eu vou ler o 3, e a igreja lerá o 5 e o 6. Diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. A igreja lê o 5 e o 6. Terceiro desafio do crescimento é o desafio da delegação. Nós não somos centralizadores. Ninguém tem todos os dons. Ninguém é capaz de realizar todas as coisas. Mais do que isso, a Bíblia nos ensina que cada um dos membros do corpo de Cristo tem pelo menos um dom. E a ideia da palavra de Deus é que para que o corpo cresça, todos têm que exercer seus dons e trabalhar para a glória e honra do nome de Jesus. E um dos meus sonhos como pastor é capacitar a igreja, que a igreja seja cada vez mais treinada, para que cada um de vocês, com seus dons e talentos, frutifiquem e sejam uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Porque quando eu estou exercendo os meus dons, eu estou trabalhando, não tem espaço para decepção, eu tenho que me entregar e me doar para a glória e honra do nome de Jesus. Então nós precisamos, como liderança da igreja, delegar o trabalho. E os apóstolos, que eram os pregadores da palavra, muito sabiamente dirigidos por Deus, disseram: irmãos, escolham 7 homens,
Veja bem que eles não escolheram um número gigantesco, é um número limitado. E para que haja delegação, não é uma delegação irresponsável. Para que nós deleguemos trabalhos da igreja, não é só porque eu fui para a casa do irmão, mas nossa, você é tão bonitinho, eu vou chamar você para entrar na equipe de visitação. Se é tão gente boa, vai lá, se reúne com Paulo, vai lá para a evangelização. Não, se é tão legal, se junta ali com Edson e apoia lá na congregação de Guarulhos. Não é assim, irmão. A pessoa tem que ser capacitada, delegação tem que ser responsável. O texto diz aqui, escolham 7 homens de boa reputação. Nós não podemos colocar à frente da igreja alguém que não tenha caráter, alguém de que não se possa falar bem. É o nome da igreja de Cristo Jesus que está em jogo. Irmãos, esse texto é precioso. O Espírito Santo agendou justo para o último dia que nós vamos indicar oficiais. Caráter, irmãos, é o que de mais importante nós precisamos na vida de pastores, de presbíteros, de diáconos e de pessoas que estão à frente da igreja. E no caso específico dos diáconos aqui, que serão eleitos pela primeira vez, eles têm que ter boa reputação. Nós não podemos achar ninguém falando mal, denegrindo ou dizendo que eles dão mau testemunho. Quem é líder na igreja tem que ter uma boa reputação, porque vai levar o nome de Jesus, como nós cantamos no hino, leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Todo crente leva, mas o oficial leva mais responsavelmente ainda. Mas além disso, irmão, essa pessoa, além de ser capacitada por boa reputação, tem que ser alguém cheio do Espírito Santo. Ou seja, como é que alguém é cheio do Espírito Santo, irmão? É alguém que se enche da palavra, é alguém que ora, a Bíblia diz, é alguém que louva o Senhor, é alguém que dedica a sua vida ao cuidado de Deus, é alguém que tem na sua vida o fruto do Espírito. Aquela pessoa tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem é cheio do Espírito Santo demonstra em sua vida o fruto do Espírito Santo. É alguém que tem comunhão com Deus. É alguém que, por causa da obra do mediador, aproveita o livre trânsito que tem na sala do trono e frequenta a intimidade de Deus constantemente. E quando você olha para aquela pessoa, ela exala graça, porque ela está cheia da presença do Espírito do Senhor. Ah, irmãos, como é bom ter uma liderança cheia do Espírito Santo. A igreja navega em paz quando os seus líderes são homens vazios de si mesmos e cheios da graça, da unção e da bênção de Deus. Então, irmãos, o desafio da delegação exige capacitação. Capacitação no caráter, capacitação no relacionamento, da intimidade, do fruto da unção do Espírito Santo. Mas além disso, o texto diz que esses homens que seriam os diáconos têm que ser pessoas cheias de sabedoria. Irmãos, presbíteros precisam ter muita sabedoria, pastores precisam ter muita sabedoria, mas diáconos também. Pastor, dá um exemplo na prática. Por exemplo, quando alguém passa alguma necessidade física no corpo, irmãos, quem cuida são os diáconos. Então, se alguém aqui na igreja tiver com problema de não ter nem comida e está passando aperto, quem vai cuidar dessa pessoa são os diáconos. E aí os diáconos vão chegar lá na casa dessa pessoa, vão orar por ela, vão ler a Bíblia com ela, vão ver as suas necessidades e vão entregar a cesta básica. E aí a pessoa de repente vai compartilhar suas necessidades, suas angústias, suas lutas, e o diácono vai botar no megafone e falar assim: olha o problema que a irmã está vivendo, será que ela anda com Deus? Não! Ele é sábio, ele vai ouvir, vai abrir a palavra e vai abençoar a vida da pessoa. Mas ele tem que ser tão sábio, que pode ser, irmãos, infelizmente, graças a Deus isso não acontece aqui, mas que uma determinada igreja, alguém tenha precisado da igreja, e de repente então a pessoa já arrumou emprego depois, mas na maior cara de pau, continua pedindo a cesta básica para a igreja, reverendo. E aí ela está recebendo, está trabalhando, e a cesta continua. Então os diáconos têm que ir lá olhar e falar: será que essa pessoa precisa mesmo da cesta básica? Eles precisam de sabedoria para tomar decisões. Então, quando nós delegamos, a pessoa tem que ser capacitada. E aí diz o texto que essa capacitação também envolve disposição para trabalhar. Não pode ser oficial na igreja de Cristo Jesus quem é preguiçoso. Diz aqui o texto: e aos quais encarregaremos deste serviço. Quando alguém se torna oficial na igreja, tem que trabalhar, irmão.
tem que estar disposto a doar a vida por causa do nome de Cristo Jesus. Então nós delegamos, mas delegamos de maneira responsável. Para ser diácono, se isso aqui serve para ser diácono, também para ser presbítero, irmão, mais ainda. Tem que ser alguém capacitado, significa que é alguém de bom testemunho, de caráter, de boa reputação, alguém que tem intimidade com Deus e demonstra isso no fruto da sua vida, alguém que é sábio para se relacionar e dar o conselho certo na hora certa e perceber as nuances e os detalhes das circunstâncias, alguém que esteja disposto a trabalhar. Então, irmãos, quando nós vemos essas pessoas capacitadas, a Igreja de Cristo Jesus participa da eleição dessas pessoas. O versículo 5 nos conta que a igreja gostou da ideia. Pastores, preguem mesmo. A gente precisa que os senhores preguem muito bem. Presta atenção aqui, ó. Fica aqui, ó. Ei, seu irmão. Aqui, seu irmão. Aqui, fica aqui comigo. Deixa os meninos arrumar o que tiver aí. Pastores, nós precisamos que vocês preguem para nos edificar, para nos abençoar, para nos conduzir, para que nós sejamos transformados. E que bom que há outros homens que podem nos ajudar nas necessidades físicas do corpo. A igreja gostou disso e foi fazer a eleição. E a Bíblia nos conta que o nome dos 7 irmãos que foram eleitos, e a Bíblia fala que sai em primeiro lugar aquele que foi o primeiro mártir da igreja cristã. E aí, irmãos, não foi um pastor que foi o primeiro mártir da igreja cristã, não foi nem um presbítero que foi o primeiro mártir da igreja cristã, foi um diácono, amado irmão, que foi o primeiro mártir da igreja cristã. Estevão, o primeiro que teve a oportunidade de dar a sua vida por amor do Cristo ressurreto. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. Qual a característica dele? Homem cheio de fé. O oficial tem que ser alguém que crê no poder e na intervenção de Deus. Homem cheio do Espírito Santo. Com ele elegeram Filipe, que também foi pregador do Evangelho. Prócoro, uma bênção nas mãos de Jesus. Nicanor, Timão aqui não é o Corinthians, irmão. É o nome do irmão, certo? E Parmeiras também não é o Palmeiras, irmão. É o nome do rapaz, certo? Timão e Parmeiras. Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses foram os escolhidos pela igreja. A igreja votou, foi eleito. E o legal é que foi eleito, irmão, e ficou na paz. Depois da eleição você não vê problema nenhum. Foi votado, foi eleito. Glória a Deus. Quem é soberano? Quem determina o rumo das eleições? É Deus. Então nós temos que acreditar naquilo que nós professamos. E aí o texto diz que quando a delegação, nós não só olhamos a preparação e a eleição, a capacitação, mas nós delegamos autoridade. Quando a gente confia uma tarefa a alguém, irmão, a gente dá autoridade para a pessoa resolver. E quando a gente dá autoridade, a gente não fica dando pitaco o tempo todo, não. A gente deixa a pessoa fazer o trabalho e depois ela presta contas para a gente. Diz o texto, irmãos, que os apóstolos chamaram aqueles moços na frente da igreja, apresentaram-nos perante os apóstolos, é lá na frente da igreja, com a liderança dos apóstolos. Esses orando lhes impuseram as mãos. Imposição de mãos significa reconhecimento da eleição e transferência de autoridade. Agora esses diáconos têm autoridade para servir as mesas, para cuidar das necessidades do corpo e para fazer o trabalho de Jesus. Eles foram capacitados e foram autorizados com a imposição de mão dos apóstolos. Então, irmãos, nós aprendemos aqui nesse texto que a delegação é uma grande bênção na igreja de Cristo Jesus. E como é, irmãos? Semana passada, irmãos, me telefonou reverendo Joel Ramos de Farias, que é pastor da igreja presbiteriana de Vila Geste aqui em São Caetano, meu colega de turma. E domingo passado todos nós voltamos para casa e vimos, aquela cena da enchente que invadiu essa cidade, que tanto entristeceu o nosso coração. E muita gente da região de São Bernardo do Campo estava, amados irmãos, sem ter o que comer, com a sua casa destruída. E o reverendo Joel me liga e fala assim: pastor, será que a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo pode ajudar a gente com 10 cestas? Que bênção não foi entrar em contato com a nossa junta diaconal, que se reuniu nessa semana, tomaram a decisão de como proceder, e de repente você recebeu no WhatsApp uma mensagem da junta, e para a glória e honra do Senhor Jesus, ontem de manhã, nossos diáconos, diácono Marcos, foi também o nosso diácono Ricardo, com eles o nosso irmão Gabriel e o Rafael, foram lá e entregaram 33 cestas básicas para a Igreja Presbiteriana de Vila Geste. Eu fiquei numa alegria imensa. Eu falei, ele pediu 10.
O Senhor nos fez dar 3 vezes mais. Glória a Deus por isso. Que bênção que há diáconos na igreja. Eu não tinha a mínima condição de pensar nisso, irmãos. Nem nossos presbíteros não tinham como se envolver com isso. E os diáconos chamados para fazer o trabalho falaram com a igreja. E a expectativa que o pastor tinha de 10 cestas para ajudar os necessitados, eles receberam mais de 30. Glória a Deus. É por isso que nós delegamos na igreja. Não só os diáconos, nosso conselho. Esses dias eu tive a oportunidade de falar com os presbíteros na reunião do conselho, que eu estava muito feliz, porque todos os nossos presbíteros da Unida, para a glória de Jesus, estão todos engajados no trabalho. Todos. É óbvio que ninguém faz a mesma coisa. Um presbítero tem o dom de evangelizar, então ele vai para a rua e tem que evangelizar mais do que o outro. O outro tem o dom de ensinar, então o que tem o dom de ensinar tem que ensinar mais do que o outro. Jesus não pediu para a gente fazer as mesmas coisas. Nós temos dons diferentes e logicamente estaremos em atividades diferentes. Mas eu fico muito feliz, nós temos 2 presbíteros do conselho que estão engajados com plantação de igreja, nós temos outros engajados com ensino, outros engajados com administração, outros envolvidos no trabalho para a glória e honra de Jesus. E eu fiquei feliz, que bom saber que na nossa igreja a liderança bota a mão na massa. Nós temos seminaristas que estão fazendo o trabalho e dedicados nas mãos do Senhor. Irmão, ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho. E não são só os oficiais que têm que fazer a obra de Deus. Preste atenção. Você é sacerdote do Senhor Jesus. Você tem dons espirituais. Você foi chamado para ser uma bênção nesse tempo. E você tem que usar os seus dons e os seus talentos para a glória e honra do nome de Jesus. E por isso nesta igreja nós não centralizamos. Nós não olhamos para o nosso umbigo. Porque essa igreja não é nossa, ela é de Jesus. E nós queremos ver o maior número de pessoas exercendo seus dons e talentos para que Cristo seja glorificado e para que vidas sejam abençoadas para a glória e honra do nome de Jesus. Então, meu irmão, coloque-se nas mãos de Deus, prepare-se, seja uma bênção e nós delegaremos trabalho a você para a glória e honra do nome de Cristo Jesus. Amém. Disponha-se para trabalhar e você será acionado para a glória e honra de Cristo Jesus. Desafios do crescimento. Qual foi o primeiro que eu falei? Qual foi o primeiro? Vamos acordar, meu povo. Qual o primeiro? Segundo? Terceiro? Quarto e último lugar, conquista. O último desafio do crescimento é a conquista. Acho que eu já perdi, né, meu bem? Falei para a Cruz, hoje eu vou pregar só 25 minutos. Já era. O desafio da conquista. Versículo 7. Vamos ler todos comigo? Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O que será que está dizendo aqui, diácono Daniel? Crescia a palavra de Deus. Será que os apóstolos reuniram para escrever a palavra de Deus junto e ela aumentou? É isso que o texto está falando aqui? O que será isso aqui? Crescia a palavra de Deus não significa isso, irmão. Significa que aumentava e multiplicava o número de pregação. Nós temos 2 congregações hoje. Quem sabe um dia nós teremos 10 para a glória e honra do nome de Jesus. Crescer a palavra de Deus é multiplicar o número de pessoas pregando a palavra de Deus. Em Jerusalém não tinha 1 ou 2 pregadores só. Haviam, amados irmãos, dezenas, centenas de pregadores da palavra de Jesus. Aumentava o número daqueles que pregavam e usavam seus dons para a glória do Senhor. E a consequência é que quando há mais pregação, há mais conversão. Diz o texto aqui, olha, crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Quanto mais pregação, mais eleitos vão se converter. Então o desafio da conquista, amados irmãos, significa preparar mais pessoas para pregar, e quanto mais pregadores houver, Deus usará o evangelho para converter os seus eleitos, e pessoas virão a Cristo. E diz o texto então, que se multiplicava o número dos discípulos, e esse desafio da conquista então, ele capacita pregadores para alcançar discípulos, mas até para dissuadir aqueles que são nossos inimigos. O texto diz que muitíssimos sacerdotes, aqueles que eram contra, aqueles que mataram Jesus, muitos deles agora, não só muitos, muitíssimos, é superlativo, um número incontável, muitíssimos deles obedecem à fé no Senhor Jesus. Até os inimigos são conquistados.
Quando nós nos dispomos na mão de Jesus, e eles vêm para a nossa família e se tornam uma grande bênção. E uma prova disso é que o principal inimigo da fé cristã, Saulo de Tarso, quando ia a Damasco, respirando ameaças e morte, com carta do sumo sacerdote, para arrastar presos a Jerusalém, homens e mulheres que serviam o Senhor, viu brilhar uma luz gloriosa no céu, e ouviu a voz do Senhor Jesus dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Que queres que eu te faça, Senhor? Entra na cidade e eu vou te mostrar o que você deve fazer. E o Senhor mandou Ananias, e Ananias orou por ele, e ele depois de algum dia cego voltou a enxergar, e o Senhor disse a Ananias: vai, porque eu lhe mostrar, eu fiz o instrumento escolhido para levar meu nome perante gentios e reis, perante o povo de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, não existe coração tão duro que o Senhor não possa quebrá-lo. Não existe inimigo que se oponha tanto que o Senhor não possa transformá-lo. Não existe pecador tão perdido que o Senhor não possa achá-lo. Então o meu desafio, o seu desafio é que o Senhor nos use para que nós anunciemos o Evangelho e preguemos a palavra, e o Espírito Santo converta pecadores e sejam conquistados para Jesus novos discípulos, e até aqueles que nos perseguem venham a Cristo e sejam transformados. O mandato é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse mandato é seu. Então que em nome de Jesus você se disponha, anuncie Cristo e veja pessoas vindo ao Salvador através da sua instrumentalidade. Peça a Deus: Senhor, dá-me a bênção de ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus esse ano, e se o Senhor quiser muito mais, peça isso a Deus, e você verá que Deus te usará para que pecadores conheçam a Cristo Jesus. Irmãos, eu fico perplexo com as Escrituras. Eu não sei se vocês entenderam, mas a palavra de Deus já começou a dar para nós uma aula de administração eclesiástica de uma maneira claríssima, nos mostrando o que acontece quando a igreja cresce. Que você não se oponha ao crescimento da igreja, que você não resista ao Espírito Santo, que você entenda que Deus é quem tem que ser glorificado, e que você entenda que você não pode ficar de fora. Preste atenção, irmão, eu não tenho o poder de fazer a igreja crescer, nem você, é o Espírito Santo. Então se a igreja está crescendo, quem faz crescer é Deus. Eu não posso olhar para minha filha Isabelle e dizer para ela: cresce, Isabelle. Eu posso até falar, mas ela não vai crescer, é? Tem hora que a gente fala, né? Cresça, minha filha, é? Mas não é assim. Ela só cresce se ela tiver saúde e estiver bem alimentada. Mas se ela estiver bem alimentada e tiver saúde, ela vai crescer. E se Deus está fazendo a igreja crescer, irmão, não fique de fora. O Senhor quer que você se envolva. O Senhor quer que você participe. Tem uma ilustração de Rick Warren, no seu livro A Igreja com Propósitos, que eu li na década de 90. Ele disse que quando você é um surfista, você não pode criar as ondas. Quem criou o mar foi quem? Foi Deus. Quem criou a onda é Deus. Então tem dia que você vai para a praia, ele era um surfista, ele conta, e não vem onda nenhuma. E você quer surfar e você fica, mas aquele dia o mar não está para onda. Mas tem dia que você não vê o mar para onda no início, mas você fica ali. E de repente, quando Deus resolve que o vento sopra, ondas gloriosas aparecem. E se você é um surfista precioso, você vai aproveitar a oportunidade para surfar. Quem cria a onda é Deus, não é você. Mas fique preparado para quando Deus mandar a onda, você poder subir nela e surfar para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu não crio o avivamento, nem você, mas se Deus estiver mandando o avivamento, não fique de fora, não perca a bênção. Diga: Senhor, usa-me, eu quero participar das grandes bênçãos que o Senhor quer dar ao seu povo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.